A um passo da era dos Jetsons. Bom, talvez isso explique um pouco dos meus cabelos brancos e o tema de hoje, talvez, quem sabe um dia eu tenha sonhado em falar sobre algo parecido com isso. E se não está fazendo nenhum sentido, você nunca ouviu falar de Jetsons. Era um desenho da minha infância, um desenho animado, totalmente futurista, que as pessoas andavam em carros que não tocavam no chão, né? Voavam, tipo navezinhas espaciais e tal, mas que robôs que limpavam a casa e tal, e sim, aquilo era totalmente futurista e muito legal. E eu confesso a vocês que nós estamos a um passo da era dos Jetsons, sim, para muitas coisas. E, claro, como é que isso se reflete na nossa realidade aqui, contabilidade, né, do mundo empresarial? Vamos falar um pouco disso que eu acho bacana. Por que eu acho legal isso? E o que vai nos levar para isso? Leilão do 5G. Bom, está previsto agora para o primeiro semestre já de 2021 o leilão do 5G aqui no Brasil. E tem até aquelas polêmicas idiotas de polarização política, né? E na prática, para nós, o que interessa é que isso venha a funcionar e com uma tecnologia que entregue o que promete. Pronto, né? Quem vai baseada em qual tecnologia, de qual país e qual etc, etc. Eu entendo as questões de segurança nacional e tal, mas na prática, para nós empresários, né, de contabilidade e também de outros segmentos, o que importa é que isso venha e funcione e que nos dê segurança de tráfego dos dados e estabilidade na comunicação. E claro, vou falar aqui de várias vantagens, vários benefícios que a gente vai ter a partir dessa tecnologia, mas o mais bacana de tudo isso é que isso primeiro vai trazer muita divisa, né? Muito recurso para o Brasil. O Brasil, como a gente sabe, é um país que não tem mais nenhuma capacidade de investimento orçamentária. Então, o 5G vai atrair muito investimento, né, para o Brasil. Só isso já vale muito a pena. Mas olha só, uma velocidade de 10 gigabytes, com certeza entregando aí pelo menos 10%. 1 giga está muito além da nossa realidade hoje, porque hoje a gente tem um cabo de 1 giga, mas a internet que chega para nós, que a gente compra, é de 100 mega. Estamos falando aí de 100 vezes o que a gente tem de velocidade média hoje, nessa capacidade de 10 GB. É muita coisa. E o mínimo que nós estamos falando é de aumentar 10 vezes. Cara, isso é surreal. Os aplicativos, as ferramentas via celular, tudo vão ficar cada vez mais poderosos ainda. Não vai existir mais aquela porcaria do 3G que você não consegue nada, né? O 4G vai ser o pior cenário num lugar em que você não consiga ter nada. Então, sinceramente falando, eu dei uma expectativa muito alta em relação a isso. Agora, isso traz o quê? Aumento de produtividade e redução de custo. Por quê? Porque as ferramentas vão ficar mais velozes. Imagina você gastar cada vez menos tempo para acessar informações, para obter as informações. A gente já usa muito isso. Imagina você ter isso de forma mais instantânea. O tempo que você não economiza com tudo isso é muito grande. Muito grande. Vocês talvez não, a maioria de vocês talvez não seja do tempo que a gente gastava aí, meia hora, 40 minutos para baixar uma música, né, na internet, do tempo lá da internet de escada, 1 hora às vezes. Era um negócio bem... era um negócio surreal, cara. E quem passou como eu, passou por todas essas fases, eu tive uma empresa de internet no começo do século, né, vamos falar assim, foi minha primeira empresa, né, eu tive uma experiência de ter um negócio de internet lá no comecinho, nos primórdios ainda, né, nosso escritório tinha uma rede totalmente ligada à telefonia mesmo, não tinha internet banda larga no começo da empresa. Então eu realmente vivi esse momento lá atrás dentro do negócio. Então eu tenho muita experiência para falar sobre isso, eu conheço muito de tecnologia de internet no nível do bit e byte, né? Embora eu seja contador e tudo mais, e tenha essa profissão desde sempre, naquele momento eu fui um empreendedor onde eu implementava a parte web, né, de ferramentas de gestão, de ERPs. Então estava totalmente dentro dos dois mundos, né, de tecnologia e de gestão. E é por isso que eu sempre falo muito aqui sobre gestão, de liderança, de tal, porque eu tive essa experiência lá atrás. E era muito legal. Na época tudo era muito novidade, mas isso aqui vai trazer para nós, sem sombra de dúvida, muito resultado. É só a gente saber usar isso com inteligência e com sabedoria.
principalmente usando aplicativos que explorem isso, tá? Isso é importante, porque não adianta nada você ter uma estrada, você ter uma autopista gigante com 5, 10 pistas e botar um carro com 60 cavalos de potência para rodar lá, que não vai funcionar, não vai adiantar nada, vai ser só um desfile de carro lerdo. Mas se você puser um carro rápido para rodar lá e tiver segurança e puder acelerar, você vai andar bem rápido, isso vai ajudar. A volta do conceito mainframe. O que eu quero dizer com conceito mainframe? Esquece o aspecto técnico aqui, tá bom? Eu sou formado em tecnologia, eu posso falar disso com segurança. Trabalhei numa empresa que mexia com softwares mainframe, mas a ideia que eu quero dizer de mainframe é o seguinte: as aplicações vão poder rodar cada vez mais dentro de um servidor na nuvem, né? Isso já vem acontecendo, mas agora, com o 5G, isso vai funcionar com uma velocidade inacreditável. Então, você vai poder ter uma infraestrutura de comunicação aqui, um computador basicamente com acesso à internet, e todos os aplicativos vão rodar a partir desse servidor. Então, cada vez mais aquele modelo de software, eles chamam de SaaS, né? Software as a Service, ou seja, software como serviço, vai estar cada vez mais dentro do modelo padrão, e muito menos aquele modelo de licença, né? Então isso vai ter cada vez mais, porque é disponibilidade. Então você pagou, você tem o serviço disponível, você não pagou, o serviço não vai estar disponível. É assim que vai funcionar. Então a minha dica para você é: fica atento, porque quanto mais você usar o servidor, por exemplo, tem um softwarezinho que eu uso para editar vídeo. Eu tenho tanto um Premiere, que é um software da Adobe, né, que eu pago também mensalmente, que é uma ferramenta que usa computador. Eu tenho um computador, tenho que ter um computador super potente para rodar o Premiere, que é um aplicativo de edição de vídeo, ok? Chama Premiere, é da Adobe. Mas também tem um softwarezinho chamado Vid.io, que é um softwarezinho que roda na nuvem. E esse exemplo que eu estou dando para você é o melhor exemplo que sintetiza o que eu estou te dizendo. Ele não exige que você tenha máquina nenhuma. Você pode rodar isso num i3 lá, um computador que tem o padrão do chip de processador i3 com 8 GB de RAM, com HDzinho lá, normal, claro, não vai ser o melhor desempenho do mundo, não vai ser como é o que eu tenho para fazer edição de vídeo, mas e daí? Né? Você vai conseguir editar vídeos como eu edito no Premiere, vai ter o mesmo resultado, porque vai ter um vídeo editado, né? Através do quê? Do servidor do vídeo lá no site do vídeo, porque vai renderizar a imagem, né? Que é o processo de, terminei de editar, você vai finaliza o vídeo, você vai poder finalizar esse vídeo lá. Então, vai ocupar o servidor dele lá, o processador dele lá, a memória dele lá, o HD dele lá. E você vai pagar uma mensalidade por isso, entendeu? É muito interessante isso, porque as máquinas que ficam aqui podem ser máquinas menores. O que isso traz, por exemplo, de vantagem? Uma maior longevidade, né? Um maior tempo de duração dos equipamentos mais antigos. Porque equipamentos mais antigos você coloca um pouco mais de memória. Em um HDzinho desse tipo SSD, que é esse HD mais rápido, tipo flash, você pega essas máquinas, que são mais antigas um pouquinho, elas vão ter a vida útil dela de 10 anos de repente. Tá? Aqui tem máquina de 10 anos de uso, porque eu fiz exatamente isso. Né? Migrei tudo para a web, e aplicações via web, e coloquei mais memória e mais SSD. Eu já estou fazendo isso antes do 5G, né? Dentro do escritório de contabilidade. Então isso já é uma realidade. Porém, eu sou formado em tecnologia. A maioria dos contadores não tem isso. Agora, ao fazer isso, o que eu fiz? Imagina, agora com dólar alto, ter que ficar gastando 3, 4, 5 mil reais para comprar um monte de computador novo. Tem 20 e poucas pessoas que trabalham aqui. Eu tenho que ficar trocando pelo menos 10 máquinas por ano. Desse jeito que eu fiz, eu acabei investindo 600 reais a mais por máquina e dando vida útil de mais 2, 3 anos para cada uma delas. Então, esse tipo de coisa a tecnologia 5G traz. É o que eu falei agora há pouco, de redução de custo, né? E desempenho. Você não vai precisar de um servidor local para rodar um monte de coisa. É esse conceito mainframe que eu estou falando também. Então essas duas coisas juntas são muito poderosas. Olha que interessante. Avanço da internet das coisas. Essa coisa de você acessar o lugar que você entra, né, ter aqueles escritórios mais automatizados, com digital,
com acessibilidade, acessar, abrir o escritório da onde você estiver, alguém chegou para entrar no escritório, esqueceu a chave, você à distância abre. Eu estou aqui falando de uma coisa, tem um monte de coisa que você pode fazer. Ajustar o controle de temperatura da geladeira, sei lá se isso é relevante ou não, né? Desligar e acender, apagar e acender luzes de algum lugar, tá tudo bem. Tem coisa que é muito inútil, né? Mas tem coisa que é legal. Por exemplo, alguém esquecer a chave do escritório e você poder à distância acionar e abrir. E isso vai ficar cada vez mais barato. Tá? Então tem coisas úteis, né? Principalmente na área de segurança de ambientes, tá? Da internet das coisas. Conexão muito mais veloz. Sim. E o que se faz com isso? Ganha produtividade. Tá? Conexão veloz, vai acessar mais conteúdos mais rápido, aplicativos mais rápido, tudo mais rápido. Uma série de coisas vão vir para você de formas muito mais dinâmicas. E isso vai ser tão assustador quanto foi a banda larga no primeiro momento, quando você saiu do discado para ir para a banda larga, vai ser tão assustador quanto isso, o ganho que a gente vai ter de acesso, pode ter certeza. Tá? E, claro, maior integração com o cliente. Por quê? Os dados dos clientes, se tiverem na nuvem, a gente vai poder, de repente, estar no mesmo ambiente. O BPO, né? O BPO, que é uma prestação de serviços nova dentro desse universo nosso de contabilidade, cada vez mais presente e cada vez mais nosso, né? Cada vez mais dentro do nosso espectro de possibilidades e, claro, mais que tudo, total competência nossa para fazer. Então, eu aqui já estou prestando serviço de BPO e recomendo que vocês também o façam. Claro, e com esse tipo de tecnologia, o BPO fica fantástico, fantástico. Todas as transações bancárias também mais rápidas, mais seguras. Gente, não tenho o que falar em relação a isso. É muito, muito, muito mais vantagem essa tecnologia para nós. E, claro, a integração com o cliente na parte de dados, na parte de segurança da informação, também sofre grande avanço em relação a tudo isso. E, né, o que já era tendência vira obrigação. Que eu falei de SaaS, né? É isso, porque as aplicações cliente-servidor, né, que é aquele tipo antigo, né, que fica um servidor lá, que vai e tal, agora vão funcionar muito mais naquela conexão via web. Então, servidores ficam na web, backups ficam na web, você vai ter uma interação aqui e tudo vai funcionar mais direto dentro da web e você vai pagar por esse serviço. Sendo muito honesto, a gente aqui já funciona assim, né? Nossa ferramenta também nosso aplicativo, né, de contabilidade também já funciona 100% na nuvem. A gente paga o servidor para eles, eles disponibilizam para a gente a aplicação. Isso facilita também todo o aspecto de trabalho home office, que é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa necessidade, principalmente falando em tempos de pandemia. E claro, no futuro, pensa o seguinte, o home office é muito bacana porque hoje, ainda com esse negócio de bandeira, coisa e tal, a gente é obrigado a respeitar limites de 40%, 50%, 60% de ocupação física. Mas imagine que você tenha que respeitar esses 40%, que você possa não ter que respeitar os 40% por uma obrigação, por força de pandemia. Mas imagine que você pode ter um imóvel em que você possa colocar 40%, 50% das pessoas e o restante dessas pessoas trabalhando de casa. E aí alternando, um dia sim, um dia não, enfim, vai fazendo alternâncias aí nesses dias e horários para que as pessoas venham, interajam e ao mesmo tempo também tenham o conforto de trabalhar um pouco de casa para evitar deslocamento, chatices e afins. Olha que interessante, olha que bacana. Você pode ter um espaço físico para 20 pessoas e de repente ter 40 pessoas na equipe. Quanto isso não vai ter um ganho de escala para você no seu negócio? Muito bom. Você pode também, se você for mais arrojado, trabalhar 100% digital, nem ter um local físico grande, pode ter um escritório compartilhado. E aí? Tudo é possível. E com 5G isso tudo fica ainda mais viável ainda. Então, de todos os aspectos, como estou falando, todas as aplicações provavelmente vão ser via web, porque a gente antes dependia da velocidade da rede local.
os famosos cabinhos azuis da Furukawa, né? Aquele cabinho azul de rede que todo mundo conhece. O cabinho azul tinha velocidade de 100 MB. Né? Depois esse cabinho azul passou a uma velocidade de 1 GB. E nem em todo lugar, a maioria ainda é de 100 MB, mas tem cabinho de 1 GB hoje. Estamos falando que o 5G, que é uma tecnologia por meio de aéreo, né? Por meio Wi-Fi, de 10 GB potencial. Então a gente está aí falando de uma coisa que vai realmente trazer uma grande revolução para a nossa comunicação. Não estou dizendo que os cabinhos não vão continuar funcionando, não é nada disso, eu só estou dizendo que a gente vai dar um salto de tecnologia muito grande. E claro, com isso a expansão da inteligência artificial, porque a gente vai poder trafegar muito mais informação, e muito mais dados e muito mais interação de coisas através disso. Então, a minha dica para você entenda que o que está por vir é muito mais do que você já fez, já viu e já pôde experimentar até agora. Nós usamos uma série de questões de inteligência artificial hoje, de robôs que trazem uma série de vantagens de pesquisa e puxar dados direto da Receita Federal. Tudo isso já é, de uma certa forma, inteligência artificial, que vai lá, o robô puxa informação, mantém numa base de dados, alimenta para o nosso cliente, a gente puxa tudo isso, já faz um trabalho. E quando a gente vai fazer um fechamento fiscal, por exemplo, a gente já consegue fazer um fechamento com um olhar muito mais crítico, muito mais consultivo, muito mais ponderado do que era antigamente. Por quê? Porque a gente vai olhar todos os códigos para ver se estão ok, tudo ver se está muito amarradinho, para fazer uma análise um pouco melhor. Então, com certeza vai sobrar mais tempo para nós sermos mais consultivos, que é a tendência da nossa atividade daqui para os próximos 10 anos. Quem estiver fora desse desenho, está fora do negócio. E qual que vai ser a experiência nova para o nosso cliente? Ele vai ter essa relação com a gente muito mais fluida, né? Essa interação com a gente muito mais interessante. Ele vai receber muito mais inputs nossos e o contrário, porque hoje nós somos muito mais reativos, né? No escritório de contabilidade hoje, graças a Deus a Oliveira nem tanto, a gente é bastante proativo, mas a maioria dos escritórios fica só esperando e a gente, na verdade, vai ser cada vez o contrário, a gente vai ser cada vez mais vai ter mais interferência no dia a dia dos clientes, pode ter certeza disso. E o 5G, ele é absolutamente um dos fatores para que vai colaborar demais para que isso aconteça. Tecnologia aplicada aos nossos negócios. Então, contador, contadora, empreendedor, empreendedora, fique atento a isso, porque nós estamos na iminência de mais um salto tecnológico gigantesco no mundo inteiro. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, que a gente gosta, precisa e conta com a sua colaboração, porque eu tenho certeza que nem todo mundo conhece disso tudo que eu falo aqui e com certeza todos os contadores do Brasil precisam ouvir um pouco sobre isso para poderem também se sentirem, né, como eu me sinto, assim, ó, nós vamos dominar o universo dos negócios, nós vamos ser os médicos das empresas de verdade. Combinado? Então é isso aí. Um abração para você e até o próximo vídeo.